Graças a Deus. Damos graças ao nosso Deus por mais um dia, pela vida, pelo pão, pelo ar que respiramos. Que maravilha, Deus é maravilhoso. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Salmo 103. Neste momento eu gostaria de trazer uma palavra abençoada da parte do Senhor para o nosso coração. Está no livro de Esther, no capítulo 9, verso 20, que diz assim: E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhe que guardasse o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhe mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquete e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. E se encarregasse os judeus de fazerem o que já tinha começado, como também o que Mardoqueu lhe tinha escrito. Amém? Queridos, essa palavra é uma palavra, não tem descrição para ela, porque ela é linda demais. Ela retrata um quadro negro que estava antes, e ali o Senhor, com sua mão poderosa, com a sua mão grande, viva, limpa, glória, anda, alabaia, deu um grande livramento para Mardoqueu e o seu povo, o povo judeu. Tudo tem um porquê. A Bíblia diz que Mardoqueu vai criar aquela menina chamada Esther, aquela menina que era órfã, mas ali Deus já tinha preparado o seu tio Mardoqueu para cuidar dela. E ali Esther, tão inocente, tão simples, cresceu com humildade, simplicidade, mas ali o Senhor já tinha um projeto de colocá-la como rainha para livramento do povo de Deus. Eu quero dizer para você, tenha certeza que Deus sempre ele vai, aleluia, trazer um meio, fazer, arquitetar, aleluia, planejar um meio de trazer o livramento para o seu povo, o livramento para aqueles que estão na presença dele. Aquele povo estava ali sobre as províncias do rei Assuero. O povo judeu estava ali nas proximidades daquelas terras. E a Bíblia diz, meus irmãos, que houve aquele acontecido todo que Vasti o rejeitou. E ali o rei teve que rapidamente escolher uma nova rainha para substituí-la por causa da sua reputação, por causa, aleluia, que ele não podia ficar envergonhado. E ali o Senhor prepara toda aquela situação, porque quando Deus ele quer deixar livramento para a tua vida, para a vida dos dele, ele causa situações. E esta situação era somente o dedo de Deus trabalhando em favor do povo dele. E eu tenho certeza que o Senhor está trabalhando em teu favor. Ele está vendo, aleluia, o perigo que você está correndo. Ele está vendo, glória a Deus, tudo que você está passando neste momento e as armadilhas que Satanás tem preparado para te laçar como um laço do passarinheiro. Mas ali também aconteceu que depois de Rainha Esther estar naquele local, ali naquele lugar, naquela posição de rainha, existia ali aquele ajudante, aquele braço direito do rei Assuero, que se chamava Amã.
E a Bíblia diz que ele começou a ter ódio do povo de Deus. Ele começou a nutrir no coração dele uma raiva, um ódio, principalmente por Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava diante dele. Mardoqueu, ele tinha, aleluia Jesus, o seu costume santo dado por Deus de se curvar somente na presença de Deus. E ali aquele homem prepotente, orgulhoso, soberbo, ele começou a nutrir um ódio no coração dele e começou a planejar um plano de como matar não só Mardoqueu, mas todos os judeus que moravam naqueles lugares ali, naquelas províncias. E meus irmãos, Mardoqueu ali no seu lugar, no seu cantinho quieto, mas ainda assim o inimigo tinha raiva, tinha fúria. E Mardoqueu, aleluia, sempre com a sua conduta, a Bíblia diz que na história conta que Mardoqueu, uma certa feita, livrou o rei da morte, porque ele viu uma conspiração contra o rei, e ele ali vai e conta para o rei. Porque, irmãos, aqueles que têm ao Senhor, aqueles que servem ao Senhor, ele não se alegra com o mal do seu próximo. Se ele vê alguém arquitetando alguma coisa que não é boa, o próprio Satanás que não é boa contra o seu próximo, ele não vai se alegrar. Ele não vai, aleluia, esperar ver acontecer para que ele tenha comentários a fazer. Não, ele vai orar. Se ele não puder ajudar para livrar, como Mardoqueu lutou para livrar o rei e conseguiu, ele vai orar, porque às vezes acontece que alguém está em perigo. Nós não podemos lutar com as nossas mãos, porque não é uma guerra carnal, mas é uma guerra espiritual, mas nós podemos orar. E assim aconteceu com Mardoqueu. Mardoqueu, aleluia, quando soube que estavam tramando para acabar com a vida do rei, ele não se conformou, porque cumpriu na vida de Mardoqueu a palavra do Senhor Jesus, que fala nas bem-aventuranças, que bem-aventurado é aqueles que folgam com a justiça. Não é aqueles que folgam com a injustiça, que se alegram, que se alimentam da injustiça. Mardoqueu era um homem de Deus. Mardoqueu tinha Deus na sua vida. E a Bíblia diz que ele prontamente, aleluia, colocou até sua vida em risco, creio eu, mas livrou o rei, anunciou. E ali foi descoberto o plano de Satanás, o plano dos inimigos do rei Assuero. E ali aqueles conspiradores do rei foram mortos e o livramento chegou na vida do rei. E aquilo foi anotado no livro dos históricos do rei. E tudo que se faz na terra de bom não passa desapercebido aos olhos de Deus. Assim também tudo que o homem faz de ruim não passa desapercebido aos olhos de Deus, pois tudo fica anotado. A Bíblia diz que foi logo prontamente anotado no livro das crônicas dos reis, aquele bem feito de Mardoqueu. Mas ninguém falou nada, ninguém disse nada, porque é assim. Quando você faz coisas boas, quando você que está ouvindo agora esta palavra, aleluia, você age de uma maneira boa para com alguém ou de alguma forma, ninguém vê. Ninguém vê o que você faz de bom, ninguém vê os teus passos, ninguém vê as tuas obras boas, mas basta só uma que você vacile para todos darem nota, para todos notarem, porque sempre é assim. A Bíblia diz que Mardoqueu, ele, aleluia, fez uma obra, irmãos, que nenhum bom detetive talvez faria, mas foi anotado ali, mas ninguém deu nem parecer ao rei. Ninguém disse: rei, este homem te livrou. Rei, este homem te livrou da morte, porque já estava tudo decretado. Mas só que lá no céu, o Senhor, ele tinha anotado aquele feito do servo Mardoqueu, do homem chamado Mardoqueu. Mas o tempo passa, tudo foi esquecido, nada aconteceu. O Mardoqueu continuou na sua simplicidade, vivendo sua vida. Mas lá no livro dos céus, no livro das obras, estava anotado todos os feitos de Mardoqueu.
E a Bíblia diz que quando chega o tempo da perseguição, chega o tempo aonde o mau Amã, ele queria porque queria, ele tinha tudo, ele era o braço direito do rei Assuero, ele tinha poderes naquele lugar, ele tinha, aleluia, condição, aleluia, de mandar, de desmandar, mas ainda assim a Bíblia diz que ele não se conformava só com os cargos dele. A Bíblia diz que ele olhava para Mardoqueu e ele dizia consigo mesmo que só se conformava quando visse Mardoqueu e todo o seu povo morto. E ali ele começou a bolar planos. Ali ele olhava para Mardoqueu, ele tinha ódio de Mardoqueu, sem Mardoqueu fazer nada com ele. Ele não gostava de Mardoqueu. Aleluia, mas a Bíblia diz, meus irmãos, que ele começou a bolar um plano para matar o Mardoqueu e todo o povo judeu. E a Bíblia diz que Mardoqueu ficou sabendo, porque nada passa desapercebido aos olhos de Deus e os seus santos. A Bíblia diz que ele não deixa por desavisado. E ali quando Mardoqueu ficou sabendo, Mardoqueu não foi até Amã. Não, ele nem podia, Mardoqueu. Amã tinha um certo poder, uma autoridade, ele não queria se chegar a ele porque ele não ia dar ouvido. Ele foi, tirou suas vestes normais, vestiu de pano de saco e foi, se prostrou na porta do rei Assuero para ver se alguém olhava, alguém fazia alguma coisa por ele. Tem momentos que na sua vida é assim. Tem momentos que, aleluia, o que você resta a fazer é somente se prostrar, se lançar aos pés do Senhor, esperar o grande livramento de Deus descer de alguma forma. Mas eu quero dizer para você que se você está prostrado diante dos pés do Senhor, porque Satanás tem rugido, tem bramado como leão, tem te, aleluia, ameaçado de alguma forma, vai vir livramento para você como veio para Mardoqueu. A Bíblia diz que a rainha Esté logo fica sabendo. A rainha Esté já estava na posição que Deus queria para livramento no dia e hora. E ali ela fica sabendo e manda vestes para o seu tio. E ele recusa vestir. E ela pergunta saber qual é a causa dele estar naquela situação. Oh, aleluia! E a Bíblia diz que ele conta, olha, fala para ela que o nosso povo está ameaçado. O nosso povo, aleluia, vai morrer, tanto eu como o meu povo. O povo dela, fala para ela se ela pode entrar até a presença do rei e rogar por nós. Porque se ela recusar, eu sei que virá livramento. De alguma forma Deus fará para que o livramento chegue até nós. Mardoqueu sabia que ainda que Esté não quisesse fazer nada por ele e nem pelo seu povo, mas Deus ia pelejar de alguma forma, porque ele sabia muito bem qual era o Deus que ele servia. Eu sei que você sabe qual é o Deus que você serve. Então aquieta o teu coração, porque tem livramento e tem honra de Deus para a tua vida. A história de Mardoqueu foi linda. A Bíblia diz que a Esther, ela começa a ouvir tudo aquilo que se passava e manda de volta a mensagem a Mardoqueu dizendo, olha, levanta daí, vá, faça 3 dias de jejum com você, toda a nossa casa, todo o nosso povo, até os animais, jejum em 3 dias para o grande livramento, que eu e minhas moças também vamos jejuar, porque nesses 30 dias eu não tenho sido chamado à presença do rei. E quem não é chamado à presença do rei ousar entrar ali onde ele está, só há uma sentença, a morte, exceto se ele estender o cetro. Eu vou jejuar com as minhas moças, irei até ele. Se eu perecer, pereci. Aleluia, glória a Deus, Soricanta Labai. E a Bíblia diz que aquela rainha assim fez, Mardoqueu também assim fez, e o Senhor pelejou por eles. O Senhor, meus irmãos amados, ouviu
aleluia, a petição, o clamor daquele povo. E o Senhor também ouvirá o teu clamor. Aleluia, aquilo que era para a morte vai ser para a vida. Aquilo que era para ser o fim vai ser o começo. Aquilo que era para desonra e vergonha vai ser para a honra, aleluia, e glória do Senhor Jesus na tua vida. E ali Deus trabalha por Mardoqueu, Deus trabalha pelo seu povo, Deus trabalha pela rainha Ester, porque o rei estende o cetro para Ester. Agora tudo já está, aleluia, praticamente, glória a Deus, lá no céu, o livramento pronto para entregar aquele povo. E a Bíblia diz aqui, onde nós limos no verso 20, que Mardoqueu, aleluia, foi livre com o seu povo, porque ali a rainha Ester sabiamente se fez a saber ao rei todas as ciladas e aleluia, a arquitetura má que Amã tinha feito, não só para Mardoqueu, porque a essa altura Mardoqueu, de tão mal, ele não tinha só prometido a morte para os judeus, mas preparado até uma forca para que Mardoqueu fosse enforcado nela. Mas a Bíblia diz que quem faz uma cova nela cairá. E não foi diferente com Amã. E a Bíblia diz que entre essa história, no decorrer dessa história, o rei uma noite fugiu o sono, porque Deus estava trabalhando pelos judeus. Deus está trabalhando por ti, querida. Deus está trabalhando por ti, querido, não se preocupe. E a Bíblia diz que ele lê o livro justamente no local onde estava o feito de Mardoqueu, lá atrás. Aquilo que você fez lá atrás, aquelas obras que você fez lá atrás não está esquecida diante de Deus. O que você tem feito para o Senhor não está esquecido diante de Deus. E a Bíblia diz que ele leu, que Mardoqueu livrou ele da morte, e ele chega e se pergunta para os seus servos, para os seus serviçais, mas o que se fez a esse homem? Esse homem me livrou da morte, alguém honrou ele, alguém deu alguma coisa para ele? E disseram nada, meu rei, não fizeram nada por ele. E nesta hora ia entrando Amã já todo contente, já todo robusto para falar ao rei que era para enforcar Mardoqueu. A Bíblia diz, meus irmãos, que naquela hora ali foi quando Deus desceu com a justiça dele como um relâmpago. Amã, ele entrou robusto, ele entrou todo, aleluia, confiante que agora seria o fim do povo de Deus. Mas ele saiu de lá envergonhado, porque ninguém que faz mal, que quer o mal do seu semelhante, ele prospera. E a Bíblia diz que Mardoqueu, quando Amã entra, o rei apressadamente diz, Amã, chega aqui, me ajuda porque eu preciso de uma orientação. Eita, Jesus, e Amã, aquele mau Amã vai todo robusto, todo feliz, pensando que era algo bom para ele, porque ele era muito prepotente, ele era ambicioso e ele era má. E a Bíblia diz que, ele diz, o que se faz ao homem que o rei deseja honrar? No coração dele já disse, quem é que o rei vai honrar mais do que eu? Mas ele se enganou, porque ele poderia até ser um bom trabalhador para o rei, um bom, aleluia, diretor, um bom oficial daquela época, eu não sei como era a função dele, mas na vida dele havia obras má. Ele estava fazendo coisas que era totalmente contrária à lei de Deus, tocando nos inocentes. Mas a Bíblia diz que ele espera o rei falar e o rei diz, eu preciso honrar alguém, o que eu faço? O que o rei deve fazer a quem ele deseja honrar? Nossa! E ali ele botou tudo de bom e do melhor. Monte ele no seu cavalo, bote nele as vestes reais e mande alguém sair puxando, dizendo, este homem aqui é o homem que o rei deseja honrar.
E ele disse: então vai depressa e faça assim com o rei, aliás, com o servo Mardoqueu. Eu quero honrar ele. O inimigo teve, aleluia, Jesus, que levar aquele que ele odiava para ser honrado na frente de todos. E ali, meus irmãos, o Senhor mudou o quadro. Esta palavra é só o Senhor te lembrando, aleluia, que Ele tem visto a tua boa obra. E também advertindo aqueles que estão, ou que porventura estão ao alcance dessa palavra e as suas obras não têm sido boas diante de Deus. Porque às vezes a gente age de uma maneira tão errada, tão cruel, tão ruim, que a gente que faz, a pessoa que faz, acha que passa desapercebido diante de Deus, mas nada passa desapercebido diante de Deus, porque o nosso Deus, Ele vê tudo, tanto bom como ruim. E ali Deus mudou o quadro. Aquele homem que queria matar Mardoqueu, aliás, Mardoqueu com todo o seu povo, foi ele que morreu, foi ele que foi para a forca feita para Mardoqueu. Alá banderrébia, porque Deus é justo. E eu quero dizer que a justiça de Deus vai descer sobre a tua vida. A justiça de Deus vai vir sobre a tua vida e tu glorificarás o nome do Senhor. Se tem alguém nesta oração, nesta palavra, nesse canal que está ouvindo esta mensagem dada pelo Senhor, se a sua vida não está condizente à palavra de Deus, comece a logo a botar a sua vida no altar, entrar no prumo, porque Deus é justo. E a Bíblia diz que agora Mardoqueu está livre e ele recomenda uma festa ao Senhor. Ele recomenda que guarde aquele dia que foi transformado, o dia de luto, em dia de alegria. Aí ele vai dizer assim, olha, ordenando-lhe, 21, ordenando-lhe que guardasse esse dia 14 do mês de Adar, o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso de seus inimigos, e o mês em que se lhe mudou de tristeza para alegria e de luto para folguedo, porque ali já era tudo decretado para ser luto, mas o Senhor mudou a história, para que, aleluia, os fizessem dias de banquete de alegria, e todos ficaram felizes. A história é linda, e o Senhor tem uma lição a te entregar, a me entregar através dessa história. As nossas ações têm que ser sempre justas diante de Deus, porque Ele tem uma recompensa para cada um. Meu Deus e meu Pai, obrigado por esta palavra, Senhor. Que o Senhor possa cada dia nos ajudar a ter obras perfeitas diante de Deus, perfeita no sentido de, aleluia, quando Ele olhar para nós, Ele não ter que descer com a sua justiça em, aleluia, castigo, porque Deus é justo, nada passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. Eu quero abençoar esta pessoa que ouve agora, que ouviu esta mensagem, que ela seja um homem, uma mulher que tenha obras justas, que se alegre na justiça, que se alegre com o seu próximo, que não queira o mal do seu próximo, porque tudo retornará em bênção também, ou também em castigo para aqueles que assim o fizerem. Mas, meu Deus e meu Pai, abençoa esta vida, abençoa cada um que ouviu esta mensagem, que tire um proveito divino para as suas vidas, que tudo que fizermos nesta terra, com certeza, nós vamos receber de volta em bênção. Tudo que plantarmos, nós iremos colher. Que as nossas plantações sejam plantações que vai trazer alegria, que vai, aleluia, trazer livramento para a nossa vida, porque o Senhor já está fazendo assim, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Damos graças ao nosso Deus por mais um dia, pela vida, pelo pão, pelo ar que respiramos. Que maravilha, Deus é maravilhoso. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Salmo 103. Neste momento eu gostaria de trazer uma palavra abençoada da parte do Senhor para o nosso coração. Está no livro de Esté,
no capítulo 9, verso 20, que diz assim: E Mardoqueu escreveu essas coisas